Amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, né? Hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês sobre as experiências reais sobre oração e intercessão. O que o Senhor tem feito através da nossa família, através do meu ministério. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Nori Sato, casado com minha esposa Taeko, há 49 anos. Tenho 77 anos de idade. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, a Ini e a Noemi. E também 2 netos muito especiais, Lucas e Isabela. Essa família é muito querida, me dá vida para mim. E eu louvo pela minha família que eu tenho. Amém? O tema de hoje, que foi escolhido para mim falar, seria experiências reais sobre oração e também sobre intercessão. Vamos abrir a nossa Bíblia, está em Jeremias 33, 3. A palavra de Deus diz aqui, para as pessoas que não têm, já está aqui, está meu versículo, fala assim: clame a mim e eu te responderei, e darei a vocês coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Em outra versão, a palavra de Deus diz assim, na atualizada: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Amém? Vamos orar? Baixar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegamos na sua presença, ó Deus, glorificando. Porque a tua palavra é a palavra para a nossa vida. E o Senhor nos deu essa palavra hoje, que o Senhor impulsione e fale aos nossos corações. Dirige a tua palavra e nós queremos receber com gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Este versículo que nós acabamos de ler é um versículo que fala sobre convite à oração. Deus estava convidando Judá a aprender os segredos de oração. E também conhecer os efeitos poderosos de oração. Hoje, da mesma forma, Deus fala a nós: você deve clamar a Deus. Porque Deus tem grandiosas coisas grandes para dar para vocês. Contudo, se você se você aproximar de Deus, e se você clamar a Deus, se você invocar a Deus, se você orar a Deus, você receberá. Portanto, não fique só lamentando da sua vida. Muitas coisas podem acontecer. Depende de você buscar. Muitas vezes nós falamos assim: se aquele emprego se abrisse a porta para mim. Se aquela pessoa me abençoasse. Nós, muitas vezes, só buscamos a Deus na necessidade só. Mas o segredo de tudo isso é clamar a Deus. Jesus disse: clame a mim e eu te responderei.
Anunciar-te grandes coisas e ocultas que você nem sabe. Tem tantas coisas ocultas que você nem sabe. Por isso mesmo, clame a Deus. Saiba clamar a Deus. E Deus quer fazer grandes coisas. Nesse mês de março, nós estamos estudando uma série de oração. Como o nosso pastor também já trouxe 2 vezes essas mensagens poderosas sobre oração. E nós queremos dar essa continuidade. Por que nós queremos dar? Porque dentro do coração da gente, muitos ainda pairam dúvidas sobre oração. Muitas pessoas, muitas vezes, não sabem orar como convém. Os discípulos de Jesus chegou a Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Esses discípulos caminharam tanto tempo com Jesus, mas ele ainda tinha dúvida como orar. Assim também é com a gente. E Jesus deu uma dica para nós. Como orar. Como convém. Aí ele fala justamente em Mateus 6,6. Ele diz assim: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Olha só. Entra no teu quarto, feche e ore ao Senhor. Quanto a nós ensinar como orar, certamente nós não saberemos ensinar como orar. Mas o Senhor, Ele diz assim: se você quer orar, aprenda você mesmo orando. Como você aprende a nadar? Todo nadador não sabe orar, nadar. Ele aprende a nadar nadando. Da mesma forma, se você quiser aprender a orar, aprenda a orar orando. São segredos que Deus limita. Deus não vai ensinar, não vai falar nada enquanto buscar Ele. Afinal de contas, o que é oração? Domingo passado, nós ouvimos a mensagem do pastor Paulo. O que ele disse? Oração é um relacionamento de você com Deus. O seu relacionamento do pai com o filho. Também, o que é oração? Oração é diálogo. É a conversa com Deus. Se a nossa conversa com Deus, quanto mais simples, melhor. Por isso, vocês, quando chegam diante do Senhor, abra o seu coração. Abra mesmo. Rasga o seu coração e fale com Deus. Ele vai ouvir e vai te recompensar. Sobre a oração, eu gostaria de dar uma dica. O que Deus ensinou, o que Deus mandou fazer. Eu queria testemunhar a vida da minha esposa, Taeko. Ela teve uma experiência muito grande sobre oração. E eu gostaria de estar compartilhando agora. Todo mundo sabe que, cerca de 7 anos atrás, minha esposa foi submetida à cirurgia de câncer na mama. Quando foi ao médico, o que aconteceu? Fez aquele primeiro exame, a biópsia. Aí quando saiu o resultado, era um biópsia tão grande. O médico, quando chegou, falou, até derramou as lágrimas, anunciando que tinha um caroço de 2,5 centímetros. E ele viu
como é que deixou ficar tão grande? E ficou sentida. Aí, voltou para casa, nós sentimos dores, nós oramos ao Senhor. E nessa oração, foi tão dolorida. Quando nós recebemos a notícia que câncer, que é maligno, a gente perde o chão. A gente não sabe como fazer. E isso também não foi diferente com a gente. Mas a Taeko, ela tem uma fé muito grande. Eu admiro a fé dela. E ela falou assim, Nori, ore por mim. E nós oramos, com o coração quebrantado, e colocamos diante do Senhor. Uma semana depois, nós voltamos novamente para o médico. O que aconteceu? Quando chegou lá, fez novamente a biópsia e viu lá, o tumor dela tinha diminuído para 1,30. Nossa, 2,5 para 1,30, em uma semana caiu. Aquilo foi uma coisa surpreendente. E o médico mesmo ficou bravo assim, e chamou aquele que mandou fazer o exame anterior, e chamou, o que aconteceu? Que exame errado que vocês fizeram? E eles também não sabiam o que fazer. Aí, partida mesmo veio. Daqui uma semana, já estava marcada a cirurgia. Aí ele foi na mesa de operação, e quando ela estava na mesa de operação, veio aquele homem que fazia biópsia, e levava aquele negócio para São Paulo. E esse médico, ele veio, ele constatou, viu o exame. Ele ficou surpreso. E ele chegou lá e disse assim, nossa, assim que terminou a operação, ele bateu lá no quarto. Lá naquele quarto estava minha filha e eu. E ele bateu assim, tac, tac, e abriu. Quando ele chegou, você é pai? É a esposa do Taeko? Sim. Perguntou para a Inie se era a mãe? É. Sabe, eu não entendi. Eu não entendi nem um pouco. Porque pelo pontuário, todo mundo estava 2,5. Uma semana deles veio para 1,30. Agora, desta vez, diminuiu mais. Foi para 1,10. 1,10. Agora, ele falando para mim, surpreso. Então, eu também não podia falar nada. Eu sabia por quê. Porque eu tinha orado ao Senhor. Mas eu não podia estar confrontando com o médico. E eu também, como foi surpresa para mim também, eu não tinha palavra para argumentar. E assim passou. E fez cirurgia. Ela também passou por quimioterapia. Aí, quimioterapia tinha que fazer 6 sessões. Aí quando a quimioterapia ajudia muita gente. Para Taeko também. E quando chegou na 3ª quimioterapia, o médico avaliou e viu. E a Taeko tinha clamado, Senhor, está tão difícil. Se o Senhor puder poupar, eu agradeceria. Era uma oração tão simples da Taeko, porque era tão dolorida. Mas aquele clamor da Taeko foi atendida. A médica, quando viu tudo lá no prontuário, falou para a Taeko, você não precisa fazer mais quimioterapia. Está suspenso. Aí Taeko vibrou, alegrou no Senhor. Eu estou livre da quimioterapia. Mas eu tenho que ainda fazer radioterapia. Eu tenho 33 sessões para fazer. E ela fez, radioterapia fez até o final. Aí ela... Mas sabe, quando ela teve aquele câncer da mama antes da operação, ela tinha outro problema. Tinha cisto aqui, de 9 centímetros. E estava grudado no intestino. Na época,
da mama, ela não poderia estar fazendo 2 cirurgias um tempo só. Por quê? Ia agredir muito ela. Ela já é pessoa de idade. Então, ele optou primeiro pela mama e depois deixou isso aqui. Então, passado 2 anos, o médico acho que chegou ao tempo de fazer cirurgia. Vamos fazer exame. Aí, quando foi fazer esse exame, outra surpresa. Foi no laboratório, quando viu aquele exame do laboratório, quando viu, o médico apavorou. Ele falou assim, é grave, gravíssimo. Nós temos que operar urgentíssimo. Ele saiu da sala, ele já foi resolver o problema. Lá com o hospital, ele marcou tudo e veio tudo pronto. E falou assim para Taeko, agora você vá lá no hospital e veja. Porque lá eu já reservei o quarto. Eu já hospedei a sala de cirurgia. Eu já reservei até bolsa de sangue. Está tudo preparado lá. Daqui 2 dias nós vamos fazer já cirurgia. Aí, ela pegou ela de surpresa desse jeito. Como assim? E ela voltou para casa. Oramos. Aí, nós resolvemos fazer novos exames com outros médicos e nós fomos verificar. Deixamos aquela cirurgia de 2 dias. Foi prorrogado, porque ia fazer no hospital praticamente particular. E foi encaminhado para o SUS. Depois de 30 dias, houve cirurgia. Olha só, coisa grave, gravíssima, que 2 dias depois de fazer cirurgia, ela prorrogou 30 dias. E quando chegou no 30 dias, quando fez aquela cirurgia, antes de fazer cirurgia, a médica, quando foi ver, tinha cisto aqui. Olha, você está aqui grudado. Está grudado no intestino. E tinha que fazer separação. Corta bem no meio, bem rente, ao intestino e o cisto grudado. Ele tinha que desprender. Se furasse o intestino, já era o intestino. Aí tinha que colocar bolsa. Era uma coisa muito difícil. Aí, quando a Taeko chegou em casa, ela com aquela fé. Para quê? Não, está grudado, o Senhor vai dar jeito. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu falei, Nori, ore por mim. O cisto está grudado. Diz que o negócio é grave. Então nós oramos. E quando nós oramos, 2 minutos depois que nós oramos, a terra começou a arder o local. E começou a balançar. Aí a Taeko falou que, Nori, ele me chamou. Eu falei que, Nori, acho que Deus já está fazendo a obra. Aí 1 semana depois, nós fomos lá para a médica lá. E quando começou a palpar, de novo aqui. Ué, cadê aquele cisto aqui? Não está. Ele começou a procurar. E foi no outro lado. E quando foi no outro lado, eu disse, olha, está aqui. O médico, olha só. Ela disse, será que desgrudou? Está no outro lado. Aí 1 semana depois veio a cirurgia. E quando cortou, e começou. Procurou esse lado, não tem esse lado. Aí o que faz? Está grudado no intestino, então começou a tirar o intestino. Tirar e vendo, foi tirar. E cadê o tal de cisto que não aparece mais? E quando foi ver, estava a parte de trás, aqui atrás já. O cisto já tinha andado. E quando viu, estava desprendido do intestino, sem fazer cirurgia. Olha o que Deus fez. Sem fazer cirurgia, para desprender não foi necessário. Aí, glorificou o Senhor. Esse Deus, quando a gente clama a Deus, quando você coloca fé, você crê em Jesus. Por exemplo, a palavra de Deus,
clama a mim e eu te responderei. Anunciarei grandes coisas que vocês não sabem. Isso quer fazer com cada um de nós. E nós experimentamos essa graça. Qualquer dúvida, a dona Taiko está aí. Pode perguntar. São experiências que ela viveu. E eu vivi junto com ela. E eu glorifico a Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. Né? Então, o poder da oração é isso. E hoje também, em seguida, nós queríamos estar compartilhando. Além do tipo de oração, nós temos outro tipo de oração que nós chamamos de intercessão. O que é intercessão? Intercessão é um tipo de oração tão importante que Jesus Cristo está envolvido lá no céu. Jesus morreu, ressuscitou, ele foi para o céu. E ele está na destra do Pai, ao lado do Pai. Por isso mesmo, lá em Romanos 8, Jesus Cristo, à direita de Deus Pai, intercede por nós. E também, intercessão é algo muito importante, a qual o próprio Espírito Santo está envolvido. Lá no Romanos 8, 27 fala assim: segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede pelos santos. Olha só, Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, nós temos lá no céu, Jesus Cristo intercedendo por nós. E nós temos Espírito Santo aqui na terra. E quando nós aceitamos Jesus, o que ele faz? O Espírito Santo entra dentro de nós. Esse é o templo do Espírito Santo. Olha que graça. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo entra aqui. Por isso ele intercede por nós. Amém? E hoje, Deus espera que cada um dos filhos dele, que somos nós todos aqui, envolva também com intercessão. Saiba orar como convém. Hoje, talvez vocês estão bem. Amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer. Depois de tanto tempo, Taeko experimentou grave doença. Essa hora, você tem que colocar fé. E vocês, quando chegar, o que vocês vão fazer? Saiba defender. Aquela coisa gravíssima, de câncer, para aquele diagnóstico, era mortal. Mas quando você coloca, você pode repreender o mal. Por isso mesmo Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Ele levou todas as nossas dores. Lá no Isaías 53, porque pelas feridas de Deus, nós fomos sarados, curados. Ele levou tudo. E você tem que colocar, tem que acreditar. Colocar em fé, em ação. Amém? Assim, intercessão. O que é intercessão? Intercessão é a pessoa que vai a Deus em oração. Não por sua causa, mas por causa do outro. Intercessão é colocar-se no lugar de outra pessoa, pleitear a sua causa como se fosse a sua própria. Sentindo as dores, as necessidades, a dificuldade dos outros. Que luta em oração porque intercede. Ser intercessão é isto. Muitas vezes, nós precisamos interceder. Saber interceder. E quando intercede, é a pessoa que intercede. Intercessão é quando nós oramos para outra pessoa. Outra pessoa não consegue orar.
Então ele pede oração. A palavra de Deus fala assim, quem está sofrendo, faça oração. É para você fazer oração. Quando alguém está doente, chama o presbítero da igreja. Este faça oração. O intercessor faça oração. E a oração da fé curará o doente. E o Senhor o levantará. Por isso mesmo, nós temos que colocar a fé em ação. Intercessão é isso. E como interceder? Como ser intercessor? Intercessor é aquela pessoa que ora por outras coisas. Se a causa fosse do outro. A causa dos outros fosse a sua própria. Intercessor é a pessoa que realmente chega a hora. Então, muitas vezes, nós convidamos que vocês todos tornem-se intercessor. Hoje está aqui. Talvez o pastor está aqui para orar. Os intercessores estão aí para orar. Mas muitas vezes não estão presentes. Muitas vezes acontece coisa grave, gravíssima. Você tem que ser intercessor. Pegar a causa daquela pessoa sofrida e trazer para você e clamar ao Senhor para que seja abençoado. Quanto à intercessão, eu gostaria de você estar compartilhando sobre intercessão. Lá em missões indígenas, um missionário chamado Paulo e missionária Lídia. Eles foram trabalhar com os índios. Lá no Roraima. Lá no tribo entre Yanomami. E lá, quando chegou lá, ele estava trabalhando entre os índios um bom tempo. E depois de um tempo, ele tirou férias e voltou para a cidade. E quando chegou, ele foi visitar uma irmã anciã. E quando ele foi visitar essa anciã, sabe o que aconteceu? Essa irmã falou assim, ô irmã Lídia, eu sinto muito eu não poder ajudar financeiramente, porque eu ganho uma pequena aposentadoria. E eu não posso ajudar você. Mas uma coisa eu faço, eu oro todo dia para você. Eu coloco minha oração a favor de você. E a conversa foi conversa lá. Irmã, um dia, recebi uma visita em casa. E quando eu estava com essa visita, eu senti um desejo ardente. Uma coisa começou a incomodar dentro de mim. Eu pedi licença para aquele visitante e eu fui recolher no quarto. Aí eu levei uma das visitantes lá comigo para orar. Aí essa irmã falou assim, irmã, uma coisa parece que o Senhor está me dizendo. Para orar lá para Paulo. Orar para Lídia. Eu não sei o que está acontecendo com eles. Mas uma coisa está aquela. Então aquelas duas irmãs se dobraram de joelho e começaram a orar a favor da Lídia. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a Lídia. Eu não estou vendo com o Paulo lá. Eles estão tão distantes lá no Roraima. E eu coloquei vocês em oração. Aí quando chegou, falou isso para a Lídia falou assim, irmã, você lembra quando que aconteceu isso? Sim, eu lembro. Foi um dia muito especial, por isso mesmo eu sei. Foi dia tal e tal hora. Aí aquela Lídia, missionária, ficou surpresa. Nossa, aí ficou comovida. Aí ela falou assim, sabe, irmã, sabe o que aconteceu naquele dia que você orou por mim? Vieram 40 homens, mal intencionados, tudo pintado, naquela aldeia onde eu estava.
Ele veio com 3 objetivos. Uma, dançar com os índios. Segundo, matar o missionário. Terceiro, levar cativa a missionária. E essas pessoas mal encaradas chegou e veio lá com os caciques e toda a tribo lá. E vieram, então, até a tribo ficaram assustada. Eu vim para esta missão. E o cacique falou assim: vocês não vão conseguir matar. Vocês não vão conseguir mexer nesse missionário. Mas nós somos muitos, nós somos mais de 40. Eu tenho estratégia, tudo montado. Nós estamos bem armados. E nós vamos pegar ele. E agora? Eu quero dançar. E começou a dança. E começou a dança. Enquanto dançava, missionário Paulo e a Lídia veio. E começou, juntou a eles. 40 pessoas. E quando chegou, juntou, ele foi falar ainda do amor de Deus para ela. Aqueles bandidos que vieram para matar. E ele nem está sabendo que vai matar. E falou do amor de Deus. E quando falou amor de Deus, e depois acabou a dança, então o missionário Paulo e a Lídia recolheram para sua casa, que fica ao lado onde eles estavam dançando. E quando mal acabou de entrar dentro da casa, viu aquela corrida, e não sabia o que estava acontecendo. E todos aqueles 40 pessoas indo embora. Aí o Paulo saiu, espera aí, o que está acontecendo com você? Espera aí, fica aqui com a gente. E eles não queriam nem saber, se mandaram tudo no meio do mato, e desapareceram os 40. Será que o que aconteceu? Lídia falou para aquela anciã, intercessora, sabe, é isso que aconteceu. A Lídia contando tudo agora, os feitos que aconteceu. Agora eu entendi. Quando o Senhor orou por mim, o Senhor agiu. E deu livramento à morte. Enquanto estava contando esse negócio, sabe quem que apareceu? Apareceu Dona Ana. Dona Ana, ele mora nas montanhas, lá em cima, pertinho, de outra aldeia. E ela veio correndo. E falou assim: Paulo, onde está Paulo? Aí o Paulo saiu na frente dela. Paulo, você está aí. Você não mataram você está vivo, Paulo. E se abraçaram. Dona Ana com Paulo chorando. Não mataram você, não. Mas ele não estava sabendo. Aí, lá na aldeia, lá fizeram um estrago. Eu sabia que eles vinham para cá, então eu vim para te avisar. Foi tarde demais, mas não foi. Eu cheguei aqui, aconteceu tudo esse negócio. Então são coisas impossíveis que podem acontecer. E coisas grandes. Deu livramento. Então os dois Dona Lídia e a anciã se abraçaram e choraram. E agradeceram ao Senhor pelo livramento. Hoje poderá acontecer. Essa história é verídica. Entre missões nós temos diversos fatos, grandes coisas. Por isso, meu irmão, o Senhor fala: clama a mim. E eu te responderei, anunciar-te grandes coisas ocultas que vocês nem sabem. Coloca a fé. Creia nesse Deus. Nós acabamos de agora cantar. Você que conhece Jesus? Esse Jesus que nós cantamos agora há pouco. Que dá livramento. Dá vida para mim. Por isso mesmo agora, todos nós juntos, então, nós queríamos aprender o segredo de oração. Como nós podemos aprender? E nós temos
quatro maneiras que nos ajudam a orar. Primeiro, escolha uma maneira ideal para orar. Alguns gostam de orar no silêncio, bem quietinho. Outras pessoas gostam de orar alto. Tem gente que ora tão silêncio, o que acontece? Acaba adormecendo, cai. E quando acorda, opa, eu estava orando. Será que acontece isso com vocês? Quantas vezes eu mesmo estava orando ao Senhor, acabei adormecendo. Nossa, acordei, opa, eu estava orando. Quando ora em silêncio, muitas vezes é tão silêncio que o Senhor faz a gente adormecer. E acontece, e quem ora alto? E aquela pessoa que ora alto, até ele atrapalha até outro a orar. E outra pessoa perde o sentido, e o que acontece? E isso aconteceu um dia comigo. Eu fui padrinho de casamento, eu fazia trabalho na cadeia aqui em Mogi. Ano 80. Olha quanto tempo já passaram. A Taê com minha esposa e eu, todo sábado, nós íamos lá na cadeia. A Ini e a Noemi estão muito pequenininhos. Aí o que acontece? Nós entrava, o carcereiro abria a chave do prisioneiro, lá tinha 22 detentos. Ele abria e fechava nós dois dentro de 22 pessoas. E nós falávamos do amor de Jesus. E eu levava aquele vitrolinha, né? Pequenininha, e aquele disco. Antigamente era todo disco, rodava e colocava. Eu, os detentos, ouvia, gostava. E fiz 2 anos de trabalho. Eu e Taeco. E nós ficamos tão amigos com esse detento. Esse detento protegia, escrevia carta para a família. Ele mandaria, dona Taeco, leva essa carta para meus familiares. E a gente levava. Soltava no correio, a carta chegava. E quando chegava lá, ele contava aquela história gostosa. Então, muitas vezes, nós fazemos cada trabalho. E dentro desse detento, alguns converteram. Mas quando saiu da prisão, eles se perderam de novo. E a maioria morreram. Mas um sobreviveu. Esse se chama Ramiro. Ele mora aqui em Itaquá. Ele casou-se. Ele, quando saiu da prisão, ele foi na igreja. E ele casou com uma das irmãs da igreja. Aí, o que aconteceu? No dia do casamento, teve cerimônia. E eu fui padrinho. E até aí que fomos padrinho. Só que o sistema era tão diferente que eu estava sentado lá atrás. Oi, irmão, meu padrinho, vem aqui orar pelo casal aqui. Então eu saí, vim aqui. Aí peguei o microfone lá e comecei a orar. E quando comecei a orar, a igreja começou, todo mundo a orar. E orar alto, porque era pentecostais, né? E eu não sabia desse negócio de orar tudo em voz alta lá. Aí eu me perdi na oração. E quando eu perdi na oração, quando eu fiz assim, eu estou orando aqui. E eu coloquei, concentrei e terminei a oração. E quando eu falei amém, a igreja, parece que aquele que maestro está cantando tudo na mesma coisa. A igreja parou num tempo só. Nossa, como é maravilhoso, né? E eu não tinha experimentado, eu não conhecia ainda. Há 30 anos atrás. Minha oração sempre foi silenciosa, e a igreja sempre silenciosa, e quando chega lá, assim canta, a gente fica maravilhado. E Deus faz, né? E temos nós diferentes tipos de ministério trabalhando, e Deus usa de toda forma, né? E isso aconteceu. Então, orar alto, muitas vezes é uma bênção, mas muitas vezes atrapalha, né? Essa semana, toda segunda-feira, nós estamos tendo oração aqui na igreja,
E tem um pastor que está vindo aqui, ele ora alto. E eu estava aqui ao lado dele e eu não conseguia orar junto com ele. O que aconteceu? Eu fui orar lá naquele cantinho lá. E lá, pelo menos no cantinho, eu consegui orar, né? Então, ele deve estar pensando, o que aconteceu com o Nori? Que está pertinho, quando está longe, né? Então, nem todos conseguem orar. Né? Então, a gente tem que ter aquela estratégia, tá bom? Então, segundo, escolha melhor o ambiente. O ambiente é muito importante para você orar bem. O próprio Jesus escolheu um ambiente para nós. Ele disse lá, o que ele fala assim? Quando você orar, tranque a porta do seu quarto e ore a Deus. Ele ensinou. Isso não é uma regra. Não é na doutrina também. Mas é para vocês escolher o melhor ambiente. Jesus, como é que ele orava? Então, Jesus, ele escolheu para orar lá no lugar secreto. E lá no Marcos 1,35 disse, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi lugar deserto, onde ficou orando. Olha só, Jesus de madrugada saía de casa, em vez de orar na casa dele, ele foi no lugar e orava. E assim, ele fala para nós, e você, como é que você ora? Muitas vezes a nossa casa não tem ambiente para orar. Então, o que acontece com a gente? Muitas vezes deixamos de orar. Que nem aquele pastor Arata, ele visitou a nossa igreja. Uns 5 anos, 3, 4 anos, 5 anos atrás, ele vinha dar assessoria para a nossa igreja. Ensinar, orientou muito a gente. Ele foi uma bênção para a nossa vida, para a igreja. Aí, ele mesmo, um dia, ele contou o fato. Como é que ele orava. A casa dele não tinha justamente um lugar apropriado. Mas ele tinha um cantinho. Então ele colocou uma cadeira. Aí fala assim, quando a família vê aquela cadeirinha, eu sentado lá, você se ignora que eu estou lá, porque eu estou orando. Lá era cantinho de oração. Para ele estar em comunhão com Deus. Então, muitas vezes, nós temos que criar um ambiente para orar. E também, terceiro, ele fala assim, separe um tempo para você orar. Muitas vezes, é difícil de orar. Nós fazemos muitas vezes aquela oração tão rápida, né? Hora da refeição, chega lá e fala assim, papai Deus, é muito obrigado pela essa refeição, em nome de Jesus, amém. Menos de 1 minuto já acabou. Hora de dormir, eu estou cansado. Jesus, obrigado por esse dia. Amém. E está dormindo. E nós não conseguimos. Mas Deus considera tudo isso. Mas Deus também ele quer um tempo de oração. Você reserva um tempinho. Ele quer a doutrina. Você, muitas vezes, tem que orar de madrugada. Orar cedo, à tarde, à noite. E muitas vezes, os intercessores são chamados a orar cedo, tarde, à noite, de madrugada. Quantas vezes eu mesmo, de madrugada, chegava telefonema para mim. Irmão Nori, ore por mim, eu estou passando por isso, passando por aquilo. E quantas vezes orei para ajudar, para aliviar. A vida do intercessor muitas vezes não é fácil, mas é necessário. Nós pagamos muitas vezes um preço muito alto. E esse muito alto, mas tem uma coisa tão gratificante também. Nós pagamos um preço muito alto orando, mas é gratificante. Mas sabe onde que é gratificante? Deus ouve a
as nossas orações. Então, um dos sentimentos mais belos é ser ouvido por Deus em lugar de outra pessoa. Outra pessoa está sofrendo. Você imagina ser ouvido, ser atendido, ser curado, ser liberto. Aquela pessoa que não conseguia dormir, Senhor Nori, obrigado, eu consegui dormir. Aquela dor que eu estava sentindo, a dor foi, desapareceu. Quantas e quantas vezes a gente experimentou? Tem gente que chegou 3 horas da madrugada, Senhor Nori, ore por mim. Aí eu fiquei orando. Sabe quantas horas fiquei conversando com ele? A pessoa, 1h30. Quando terminou de conversar, era 4h30 da madrugada. Das 3, 4h30. É difícil. Mas hoje essa pessoa está liberta, está curada. É uma bênção. E muitas vezes nós temos que pagar um preço. Assim como Cristo pagou preço alto. E Ele quer que todos nós envolvemos em ministério. E por último, descubra a melhor posição para você orar. Qual a posição que você ora? Tem gente que chega aqui, ajoelha e ora. Lá em casa, muitos oram deitados mesmo. Tem gente que ora, como se diz, boca no pó. Tem pessoa que ora andando. Cada um tem um teu tipo de oração, sistema de orar. Você lembra os fariseus? Eles ficavam na praça pública e ficavam orando para todo mundo ver. E o que aconteceu com Eliseu? Quando ele recebeu a notícia que ele ia morrer. Eliseu, ele chegou na parede e ele orou, clamou a Deus. E Deus deu livramento para ele, deu mais 15 anos de vida. São tipos de oração que muitas vezes, muitos pensam que orar de joelho é mais importante. Mas, teologicamente, ele fala que não é mais importante, é mais cultural. Orar em joelho é cultural. Tem igreja que ora somente de joelho. Tem pessoas que só oram em joelho. Mas tem aquela missionária Valnice, quem conhece a missionária Valnice? Gente, né? Tem um ministério muito bonito. Inclusive, eu sou um fruto da Valnice, intercessão. Em 1996, ela começou o trabalho na televisão, sobre intercessão. Aí eu fiquei admirado, ela ensinando. Aí eu pegava a caderninha, eu fui escrevendo. Até hoje eu tenho a anotação desse trabalho. Aí eu comecei a interessar. E eu aprendi muito com ela. E ela, o que acontecia? Quando ela estava muito cansada, ela chegava em casa e ela deitava no chão. E mesmo deitada, rolada no chão, muitas vezes de bruço, muitas vezes de cima, ela chegava de si, ela orava. Então, muitas vezes, são diversos tipos de oração. Será que todo tipo de oração são respeitáveis? Ou irreverentes? Muitas vezes nós apontamos, acusamos, mas o Senhor fala assim que muitos de nós mistificam. Nós enganamos sem necessidade. Cada um tem um tipo. Descubra a sua melhor posição para orar. Que haja conexão com Deus. E assim, que Deus abençoe a cada um de nós. Aprendamos a orar como convém. Eu queria só passar algum testemunho da intercessão que eu tive.
Eu sou missionário entre os índios há 20 anos. Durante esses 20 anos, muitas coisas Deus fez. Grandes coisas. Eu vou fazer tudo resumidamente. Esse slide é do irmão Armando. No culto da manhã, eu falei a experiência de uma pessoa que foi liberta. Mas agora, desta vez, eu vou estar contando. Passou 3 anos depois. Eu fui nessa aldeia. E o seu Armando, ele estava cego, não enxergava. Aí, antes de ir, eu recebi notícia que ele não estava enxergando. Então, antes de ir, eu fui e estava compartilhando com um amigo, oculista, ele tinha... Aí ele chegou, irmão Nori, eu tenho esses óculos para os velhos. Se quiser levar, você leva. E ele me deu meia dúzia um de 1 grau, outro de 2 graus. Mas para pessoas idosas. Então eu levei. E chegando lá, seu Armando, quando vi lá, seu Armando, como é que vai? Ele era ex-cacique da aldeia. E ele falou assim, senhor Nori, agora eu estou meio fraco e não estou enxergando direito mais. Eu vejo assim, tudo embaçado, mas não estou vendo mais. Eu fiquei sabendo, então eu trouxe óculos para a senhora. Experimenta esse óculos aqui. Aí cheguei, aí ele experimentou assim, e ele trouxe a Bíblia. Então deixa eu buscar a Bíblia. Aí que eu abriu. Não estou vendo nada. Então, se Armando tira, vamos experimentar outro. Aí experimentou o segundo. Ele olhou. Eu não estou enxergando nada. Aí chegou no terceiro, trocou o terceiro, olhou. Não enxergo nada. Aí nós ficamos batendo papo, uns 15 minutos, contando da história, da aldeia. Aí o Espírito Santo tocou em mim. Olhe por ele. Olhe para o senhor Armando. Senhor Armando, vamos orar? Sim, vamos orar. Então, na hora eu coloquei a mão e orei por ele. E quando eu acabei de orar, peguei aquele mesmo óculos, senhor Armando, veja se esse óculos enxerga. Quando eu estou enxergando. Nossa! Ensina-me, Senhor, o caminho dos seus decretos. E eu estou lendo, Senhor Nori. Então tira esse óculos, coloca outro. Nossa, esse também enxergo. Esse também enxergo. Aí eu falei, qual dos 3 enxerga melhor? Ele experimentou, esse aqui. Então é seu. Eu dei para ele, mas ele ficou maravilhado. Depois ele pegou. E essa fotografia foi tirada daquela hora. Eu estou ao lado dele. Ele está com a Bíblia na mão. Isso foi em 2003. Foi maravilhoso. Olha o que Deus pode fazer. Então, vamos virar mais um? Esse aqui, irmão Paulo, pastor Paulo. Esse aqui é da aldeia Bananal, lá em Aquidauana, lá no fundo. Aí, quando cheguei lá, ele estava muito doente, ele estava com leucemia. Doente, ele estava por baixo. Aí, após o culto, eu chamei e falei assim, pastor Paulo, eu posso orar com o senhor? Sim. Aí nós oramos com ele. E Jesus curou de leucemia. Hoje ele está fazendo grandes trabalhos lá na aldeia, continua ainda. Vivinho, fortinho. Virando. Esse aqui é lá em Rondônia. Eu faço missões em Mato Grosso do Sul e lá em Rondônia. Quando para chegar nessa aldeia, tinha 3.300 quilômetros. 52 horas de viagem para chegar até lá. Quando cheguei lá, minha perna estava tão grossa assim. Nem o sapato não cabia. Nem chinelo não cabia. Mas eu tinha que ir lá. Chegando lá. Aí eu estou com o pastor Jonathan ao meu lado. Ele é meu companheiro de missões. É um grande homem de Deus.
Ele sempre está ao meu lado, me protegendo, cuidando. Até quando estava no barco, ele ficou ao meu lado. Se caso cair, ele estava ao meu lado. Quando ia na mata, ele sempre estava ao lado. Ele foi um companheiro tanto. Eu quero fazer homenagem para ele. E lá no fundo está o missionário Arildo. Nós encaminhamos ele para fazer trabalho entre os índios. Quando nós abrimos o trabalho lá em Rondônia, ele foi o primeiro missionário a enviar. Primeiro, quem aceitou Jesus foi o cacique. Depois a esposa, Macurap 3. Esse missionário, depois disso, ele apareceu. 2 anos depois, eu cheguei lá, 2006. Aí o que aconteceu com ele? Já tinha 26 pessoas batizadas. Em 2 anos. 5 anos depois, 75 almas para Cristo. Olha só. Trabalho árduo. Cada 3 meses estava fazendo batismo. 2, 3, 5 pessoas. Olha só. Vamos virar? Depois dessa viagem, nós chegamos nessa aldeia. E quando cheguei nessa aldeia, lá estava, lá no fundão, está aquele de xadrez, o último. Ele não era crente. Eu não podia pregar naquela aldeia. Porque a Constituição brasileira não permite. Então, e quando chegando, o povo queria ouvir de mim. Porque se veio 3.000 quilômetros de São Paulo, para eles é novidade, e queria. Mas como eu não podia, então eu somente cheguei para quê? Jesus ama você, eu também. Jesus ama você. Jesus ama você. Somente 3 palavras. Eu não podia fazer nada. E passei a palavra para outro índio pregar. E depois, o que aconteceu? Eu voltei daquela aldeia, e no dia seguinte, esse senhor aqui, cacique da aldeia, ele veio 60 quilômetros de barco atrás de mim. E quando me encontrou, ele chegou, cadê o missionário? Cadê o missionário? Aí quando eu apareci, ele chegou e deu um abraço em mim. Ele não falou nada, só abraçou. Olhou assim. Talvez ele queria falar alguma coisa, e não conseguiu falar nada. E ele foi embora assim. Depois nós despedimos. Depois de 2 meses, depois, esse missionário Arildo, ele me telefonou, sabe, irmão Nori, você lembra quando aquele dia, aquele cacique veio para te abraçar? Naquele dia, aquela vez que nós fomos lá, ele aceitou Jesus. Ele não conseguiu falar para você, mas hoje eu estou transmitindo. Olha só, muitas vezes não é grande palavra grande, muitas palavras. Muitas vezes 3 palavras é o suficiente. O Espírito Santo que faz a obra. Não é a gente. Né? E por último, essa aí quando eu estou intercedendo, chega numa aldeia, gente, lá tem muita opressão. Lá tem vigilância. Então a gente tem que chegar a orar e expulsar todas as forças do inferno. E onde eu estava orando, expulsando. Pode passar? Esse é o cacique Anísio. Ele falou assim, irmão Nori, eu sou cacique dessa tribo. Tem 600 índios. Todos, e eu mando fazer isso, todo mundo me obedece. Mas faz isso, faz aquilo. Não tem choro. Todo mundo me obedece. Mas eu tenho 2 pessoas que não me obedecem. São justamente minhas 2 filhas. A filhinha dá um trabalho de missionaria. Sabe o que aconteceu? Faz 3 anos que essas 2 filhas não conversam. Uma mora aqui, outra mora aqui. 50 metros, 3 anos sem conversar. Para mim é uma punhalada. Como pai, eu sou um derrotado. Eu mando para todo mundo obedece, mas dentro da casa eu sou um panaca, não sou nada. Eu estou numa situação tão difícil. Irmão Nori, vocês veem aqui, ore por minha filha. Tá bom, eu vou lá e eu fui na casa uma das filhas.
Porque na noite anterior tinha culto, e fui justamente naquela que veio no culto, eu fui lá na casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, o que aconteceu? Eu vim aqui, amando do seu pai, Anísio. E ele falou assim, pedi para orar por você. Mas por quê? Eu falei, é verdade que você e a sua irmã estão brigados? Sim, é verdade. Não conversa, era muito tempo? Sim, é verdade. Não tem jeito de reatar essa conversa, não tem jeito. Não tem jeito mesmo? Você não foi ontem no culto? E nós ouvimos negócio de perdão. Será que você não pode perdoar a sua irmã? Eu não. Imagine eu pedir perdão para minha irmã. Eu não fiz nada para ela. Ela que me fez. Eu não tenho nada que pedir perdão para ela. Ela é culpada. Aí, como ela estava meio exaltada, eu já fiquei com medo, né? Aí eu falei assim, opa, calma, irmão. Então eu falei assim, eu posso orar por você? Oração pode. Então aí chegou a minha vez. E cheguei, amarrei tudo aquele espírito de revolta, de ódio, tudo lá. E cheguei, e depois fui embora. E sabe que passou uns 20 dias, quando eu estava aqui em Mogi, e um dia eu liguei lá para lá, aí o missionário, chamei o missionário Arildo, ele chegou, aí ele falou, o missionário falou assim, irmão Nori, o cacique Anísio está pertinho de mim, perto do orelhão aqui. Você quer conversar com ele? Sim, eu posso conversar com ele. Aí ele chamou, aí quando chegou no orelhão, falou assim, alô, é o cacique Anísio? Sim, aqui é o Nori. Nori? Aquele missionário japonês que esteve aqui na aldeia? Sim, ele mesmo. E eu tenho uma notícia boa para você. Mas o que foi? Sabe, você não foi orar na casa da minha filha? Foi. E os dois se rataram. Hoje os dois são uma vai para lá, a outra toca, a outra vai para lá. E os dois são uma beleza. Mas o que aconteceu com essa? Sabe, um dia, o que aconteceu? Faz de conta, aqui é a casa, e aqui tem esquina. Então, uma ia ainda, e de lá também, os dois, bateu. Uma caiu para cá, outra caiu do outro lado assim. Aí desculpe. É você, hein? E já estavam os dois lá, já pediu desculpa, já amoleceu o coração também. Irmão, desculpe, viu? Aqueles preguinhas. Nossa, boba. Aí a outra chegou e falou assim, que nada, culpado fui eu. E eu que aprontei, e você não tem nada que pedir perdão para mim. Dá abraço. E os dois se abraçaram, choraram. E a Tara, olha o valor do perdão. E muitas vezes nós deixamos de ir. Muitas vezes quando nós temos um problema, olha essas grandes coisas. Por isso mesmo, Jesus fala assim, clame a mim, e eu te responderei. E eu te anunciarei grandes coisas que vocês não sabem. Olha quantas e quantas coisas. Se eu pudesse mais tempo, eu poderia estar contando mais fatos. Mas o tempo já acabou. Eu queria agradecer a Jesus. Toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor é dele. Eu sou apenas um instrumento nas mãos dele. Que Deus abençoe vocês também. Tenha essa fé. Cria fé, porque Jesus é maravilhoso. Se vocês não conhecem Jesus, muitas vezes nós chegamos, ouvimos tanto de Jesus, mas não tem experiência viva. E nós precisamos ter experiência. É muito bom. E você pode fazer. Eu faço 20 anos. Na verdade, eu estou com 77 anos completo, agora para 78 anos. E eu estou com minha perna, todo mundo já conhece minha limitação. Mas a turma dos índios lá não me larga. Quer que eu vá mais lá, assim mesmo. Ano passado eu fui. Esse ano eles querem que eu vá de novo. E eu como ir também. Então, nós temos que levantar mais gente.
mais pessoas. E Deus quer usar essa igreja, cada um de nós. Que Deus nos abençoe, né? Pastor Paulo estará orando, terminando esse tempinho de oração, né? Okay, podemos nos colocar de pé? Vamos ter um momento de oração. Vamos fechar nossos olhos. Você pode se colocar diante do Senhor, você pode orar ao Senhor, colocando a sua vida à disposição de Deus para que Ele use a sua vida, para que Ele use a sua boca, para que Ele use os seus pensamentos, para que Ele use as suas palavras, para que através de você, pessoas possam ser ministradas, possam ser tocadas por Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, e sempre será o mesmo Deus. E o Senhor é um Deus que ama, um Deus que tem prazer, Senhor Deus, na restauração de um ferido. O Senhor tem prazer, Senhor Deus, de restaurar uma família. O Senhor tem prazer, Senhor Deus, de restaurar a honra, Senhor Deus, de uma pessoa. Restaurar, Senhor Deus, o coração ferido. E o Senhor, para fazer isso, o Senhor ama também usar a tua igreja, o teu povo, as pessoas, cada um de nós. E uma forma, Senhor Deus, do Senhor nos usar é através da oração. Então, Senhor Deus, nós queremos nos colocar, Senhor Deus, diante da Tua presença, pedindo para que o Senhor use a cada um de nós. Dá-nos disposição, ó Deus, para orar e interceder pelo outro. Ajuda-nos a tirar os nossos olhos de nós mesmos e esperando que as pessoas venham fazer algo por nós, mas, ó Deus, nós queremos ser movidos pelo Teu Espírito para orar e interceder, Senhor Deus, pelas pessoas que estão ao nosso redor, orar e interceder por esta nação, ó Deus, orar e interceder, Senhor Deus, pelas pessoas que estão sofrendo. Senhor Deus, nós queremos ver, Senhor Deus, os sinais e as maravilhas e os milagres do Senhor através das nossas vidas. Derrama sobre nós, ó Deus, o poder do Teu Espírito, a Tua sabedoria, a Tua ousadia, Senhor Deus. Quando formos movidos, ó Deus, a orarmos por alguém, Deus, que a gente tenha essa coragem de dizer para a pessoa: olha, eu gostaria de orar por você. E, Senhor Deus, tira todo medo, Senhor Deus, ou talvez esperar que venha palavras bonitas em nossos lábios, esperar uma oração bonita, Senhor Deus, mas não é isso que o Senhor deseja. Assim como o pastor Nori compartilhou, às vezes vão ser palavras muito simples. Jesus ama você. Então, Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor venha fazer de nós, dessa comunidade, uma comunidade que ora, que intercede, que diz para as pessoas: Jesus ama você. E que a gente possa ver a Tua glória, o Teu poder manifestado ainda nos dias de hoje, porque cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso, que ama ver restauração de pessoas, que ama trazer surpresas na vida das pessoas. Então, Pai, nós oramos e agradecemos e Te pedimos estas coisas, que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, e que o poder e a presença e a manifestação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós e através de nós neste mundo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Pode se assentar. Eu vou chamar a Noemi para dar os avisos.
Então vocês tenham um pouquinho de paciência, porque ela está chegando devagarzinho, mas ela